Boa noite, irmãos. Nesta noite vamos refletir um pouco sobre as lições da caverna de Adulão, aquela caverna onde Davi se escondeu e junto dele estiveram mais ali cerca de 400 homens e a sua família. Vamos ver o que nós entendemos, aprendemos de lições para nós com esse texto da Palavra de Deus, que é rico em ensinamentos para nossas vidas. O texto se encontra em 1 Samuel 21, 10 a 15 e em 22, de 1 a 5. Diz o texto: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhes disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias de Davi, que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Quando nós olhamos para o contexto, nós entendemos que Davi ele veio a Nob, cidade de Nob, ao sacerdote Aimeleque. E ele já estava fugindo de Saul para não ser morto, e Saul soube que Davi havia estado com o sacerdote Aimeleque em Nob, e ficou irado por não ter sido notificado. Ninguém falou para ele que Davi estava em Nob. Ele entendia que todos deveriam informá-lo da localização de Davi. E com esse texto nós temos algumas lições, Tiramos aqui 10 lições para refletirmos sobre a caverna de Adulão, sobre esse contexto da vida de Davi. As lições do texto e do contexto começam com a desobediência da guarda real. Quando nós olhamos para esse texto, e para o que a guarda real fez, e a nossa primeira lição diz que importa agradar a Deus e não aos homens. A primeira lição que nós tiramos desse texto: nem sempre o que fazemos que agrada a Deus, da mesma forma nós agradamos aos homens. Nós não agradamos as pessoas que estão à nossa volta. Aimeleque, Aitube e outros sacerdotes morreram porque Aimeleque ajudou a Davi. Davi já havia sido ungido para reinar em Israel. E aquele sacerdote com certeza sabia disso, aquele sacerdote com certeza acreditava que Davi seria o futuro rei de Israel. Quando nós agradamos a Deus, nós pagamos um preço, e às vezes o preço com as nossas vidas. Aimeleque cuidou de Davi, pois entendeu que ele estava agradando a Deus. Davi foi ungido rei no lugar de Saul, porque estava agradando a Deus. Por isso Saul quis matá-lo.
Atos 5, 29 diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Independente do preço que tivermos de pagar, a palavra de Deus nos diz que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Foi isso que aquele sacerdote fez. Foi isso que Davi fez. Obedeceram a Deus e não aos homens. A segunda lição que podemos tirar para nossas vidas desse texto é que é a lição da autoridade espiritual e da unção. Precisamos entender o que é autoridade espiritual. Precisamos entender o que é ser ungido do Senhor. 1 Samuel 22, 17 diz o seguinte: e disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai-vos os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não me disseram, fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Irmãos, nós olhamos para esse texto e entendemos que a guarda do rei, a guarda de Saul, ela conhecia, ela sabia o que era autoridade espiritual. A guarda entendia que o sacerdote tinha uma autoridade espiritual sobre o povo de Israel, uma autoridade espiritual sobre a guarda de Saul e até mesmo sobre Saul. A autoridade espiritual ali estava se manifestando diante daqueles guardas. Então, eles se recusaram a levantar as mãos contra aquele sacerdote. No entanto, Saul, para cumprir o seu objetivo, chamou Doeg e mandou que Doeg matasse todos os sacerdotes. E o texto vai além, que além disso eles foram para a cidade e mataram na cidade também o restante das pessoas que ficaram ali, sacerdotes, mataram todo mundo e só sobreviveu uma pessoa. O texto não diz o que aconteceu com a guarda real. O Saul não fez nada com a guarda real. Por que ele não fez nada? Eu entendo que Deus também ali se manifestou guardando aquelas pessoas que recusaram levantar as mãos contra os sacerdotes. A guarda real desobedeceu ao rei e nada aconteceu com eles. Isso nos lembra a morte de alguns evangélicos que vieram para o Brasil na ocasião da Contra-Reforma, quando Villegagnon trouxe evangélicos para cá, para o Brasil, para o Rio de Janeiro especificamente, quando nós éramos aqui uma colônia francesa, e eles então, após a derrota da França, na invasão do Brasil, aquelas pessoas foram entregues, né, para ser mortos, e havia ali, né, alguém queria executar aqueles cristãos, e aquela pessoa, aquele carrasco, recusou então executar os servos de Deus. E diz a história, né, que José de Anchieta que executou aquele servo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender o que é autoridade do Senhor, o que é unção do Senhor. Uma terceira lição que precisamos entender é que o ungido do Senhor precisa ser protegido e cuidado. Saul foi até aquela cidade onde o sacerdote Ameleque, né, vivia, e ali destruiu toda aquela cidade, matou todas as pessoas, só apenas fugiu conseguiu sobreviver uma pessoa, Abiatar, o filho de Aimeleque. E Abiatar foi para Davi, e ali, ao encontrar-se com Davi, relatou tudo o que aconteceu, como foi a invasão, e Davi disse para ele: olha, Abiatar, eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua, pois estarás salvo comigo. Davi, ele cuidou daquele ungido do Senhor, porque Abiatar era filho de sacerdote e ele seria também um sacerdote de Israel, porque quando a tribo de Levi foi ungida, né, foi declarado ali que eles seriam sacerdotes do Senhor. Abiatar ali, entendemos que ele, por natureza, tinha a unção sacerdotal sobre a vida dele. E Davi cuidou, porque ele era ungido da casa do Senhor. Uma quarta lição que nós precisamos entender é que em alguns momentos precisamos de um lugar para nos refugiar e aprendermos a perdoar. Davi,
diz o texto que ele sai dali e vai para a caverna de Adulão, que é conhecida como lugar de refúgio, lugar de proteção, lugar de ser cuidado. Mas quando nós olhamos para Davi na caverna de Adulão, entendemos que ali também é lugar de perdoar. Davi aprendeu ali a grande lição do perdão, porque os primeiros que foram se encontrar com Davi ali foram seu pai, sua mãe e seus irmãos. 1 Samuel 22, de 1 a 2, diz o seguinte: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Os primeiros que foram se encontrar com Davi foram seu pai, sua mãe e seus irmãos. Adulão era uma região ali, naquela área, que naquela região havia várias cavernas, e Adulão não é o nome da caverna, é o nome da região onde aquela caverna se localizava, por isso o nome Caverna de Adulão. E Davi vai para aquela caverna, e seus familiares tomam conhecimento disso e vão até ali para ficar com ele. Quando nós olhamos para o pai e a mãe, nós entendemos sim que Davi tinha ali guardar, proteger seu pai e sua mãe. Mas Davi também recebeu naquela caverna os seus irmãos, aqueles que quando ele havia ido para se encontrar ali, né, com eles, quando eles estavam na guerra contra os filisteus, eles o repreenderam, chamaram Davi de mexeriqueiro, curioso, intrometido, metido a besta, né? Porque ele estava no local onde aqueles irmãos não entendiam que ele deveria estar. E a seguir ele vai e derrota Golias. Aqueles irmãos parece que tinham uma certa inveja de Davi, mas o texto nos mostra que Davi recebeu toda a sua família e liberou o perdão. Liberou um perdão para seus irmãos, porque com certeza ele, quando estava ali diante, né, do exército, antes da luta com Golias, aqueles irmãos não acreditavam que Deus ousaria, por isso agiram daquela forma. Então entendemos que na caverna de Adulão é lugar para nós aprendermos também a perdoar aqueles que nos ofenderam. Uma quinta lição que precisamos entender com esse texto é que não somos os únicos que precisam de refúgio. Às vezes nós estamos passando por uma situação e acreditamos até que somos os únicos, mas na realidade, se pararmos e olharmos para a nossa volta, vamos entender que não somos os únicos que precisam de refúgio naquele momento. Davi entrou na caverna talvez pensando que ele era o único que estava com problema. Talvez você já tenha ido a um médico e pensado que seria talvez o paciente exclusivo daquele médico, o único paciente, e quando chegou lá, havia uma fila na sua frente e você teve que esperar porque você não era o único. O que acontece quando nós colocamos os nossos pedidos de oração em um culto de oração e pedimos para que as pessoas orem, para que os irmãos orem por nós? Eu entendo que quando nós fazemos isso, alguns irmãos percebem que os seus problemas não são problemas. Quando as pessoas ouvem os problemas que nós estamos passando, que alguns passam, essas pessoas percebem que os seus problemas não são nada diante dos problemas de outros. Então nós precisamos entender que nós não somos os únicos que precisamos de refúgio. Davi se retirou dali e escapou para a caverna, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram até ali com ele. E ajuntou-se com ele cerca de 400 homens, que estavam na seguinte situação: endividados, todo homem de espírito desgostoso, e todo homem que se achava em aperto. Eu olho para aquela caverna e entendo que aquela caverna virou um condomínio de fugitivo, né? Um refúgio de fugitivos. Mas Davi estava ali para recebê-los. Nós não somos os únicos que passamos por problemas. Nós não somos os únicos. Precisamos entender que as pessoas também passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos.
e nós passamos pelas mesmas dificuldades que muitas pessoas passam. Uma sexta lição que precisamos entender com esse texto é que o servo de Deus precisa ser referência aos que estão sem direção. Eu paro para pensar por que aqueles homens foram até a caverna onde Davi estava. Eles sabiam que Davi estava ali sim, né? Foram para ali porque eles estavam em apertos, estavam endividados, estavam com um espírito desgostoso, mas também estavam sem direção. Deus fez com que Davi recebesse aqueles homens e cuidasse deles. Deus fez de Davi o capitão deles, diz o texto. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Paramos para pensar um pouco no termo capitão, né, uma patente das Forças Armadas, e na Alemanha, né, esse termo capitão significa homem-cabeça, ou seja, aquele que pensa, aquele que dá orientação, aquele que cuida. Homem-cabeça é o termo, né, usado para Davi naquela situação. Homem-cabeça, ou seja, capitão daqueles 400 homens. Miqueias, o profeta, ele tem uma profecia sobre a caverna de Adulão, sobre a região de Adulão. Miqueias 1,15 diz: trarei um conquistador contra vocês, que vivem em Maressa, uma das cidades de Israel. E ele termina dizendo: a glória de Israel irá a Adulão. A glória de Israel irá a Adulão. E quando nós olhamos para esses 400 homens, alguns escritores, alguns estudiosos, né, dizem que ali estava pessoas que eram liderança em Israel, eram pessoas importantes em Israel, era o que chamamos da glória de Israel, e naquele momento estavam em aperto, naquele momento estavam em dificuldade, naquele momento estavam com espírito desgostoso e precisavam de um refúgio. A glória de Israel havia sido abalada e eles procuravam refúgio. Eles foram procurar Davi. Que lição podemos tirar da caverna de Adulão sobre a liderança? A liderança, muitas das vezes, ela se sente abatida. A liderança se sente em aperto. A liderança se sente, às vezes, com um espírito desgostoso. A liderança, às vezes, quer chutar o balde. Mas Deus cuida, se nós buscarmos a Ele. Então, líderes, né? Deus cuida. Deus cuidará de ti. Deus nos dará força para passarmos por esse momento difícil. A sétima lição que nós temos para nossas vidas desse texto: a família acima de tudo, Deus acima de todos. Essa frase tem sido bem divulgada, né, nesses tempos, mas é o exemplo que Davi deu ali. A família acima de tudo, Deus acima de todos. Porque Davi entendia que tinha uma missão dada por Deus, mas que tinha também que proteger a sua família. A preocupação de Davi com sua família, principalmente com pai e mãe. Aquele lugar seguro poderia se tornar um lugar perigoso para seu pai e sua mãe se Saul decidisse atacar aquela caverna. Então Davi toma uma decisão: eu preciso proteger meu pai e minha mãe. Diz o texto que Davi foi até Mispá, uma cidade dos Moabitas, se encontrou com o rei dos Moabitas e disse a ele: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus quer fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Por que Davi foi procurar o rei dos Moabitas? Por que Davi foi procurar os Moabitas? Nós precisamos entender a razão dessa procura por um inimigo de Israel. Davi agora era inimigo de Saul, e os Moabitas eram inimigos também de Saul. Há uma frase que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Davi foi procurar os Moabitas, mas Davi tinha uma relação muito íntima também com esses Moabitas. Por quê? Se nós buscarmos na história, vamos ver que Davi era bisneto de um Moabita. Davi era bisneto, né, de Ruth, a Moabita. Davi se tornou inimigo de Saul. Mas agora ele procura a sua geração, procura os seus antepassados para se refugiar. Davi procura Ruth, os descendentes de Ruth, e ali fala com aquele rei, né? Ruth era uma moabita que casou com Boaz, e de Boaz nasceu então Obed, que foi avô de Davi. Davi
tinha ali a sua raiz também junto dos moabitas. E ele então procura socorro, procura refúgio ali para seu pai e sua mãe. A lição do cuidar da família é ensinada na caverna de Adulão. O cuidar da família precisa estar presente mesmo diante das crises que passamos, mesmo diante das dificuldades que passamos. Davi estava ali diante de uma grande crise, mas ele não deixou de pensar na família, não deixou de pensar no seu pai e sua mãe, não deixou de proteger também seus irmãos que estariam com ele, estavam com ele nas batalhas. Davi levou sua mãe e seu pai até Mispá, cidade dos Moabitas, e ali os deixou em segurança. E voltou para cuidar dos 400 homens. A oitava lição que precisamos aprender com esse texto é que a caverna é lugar de oração. A oração de Davi na caverna de Adulão, ela marca as nossas vidas e mostra o quanto Davi estava aflito ali, e mesmo naquela caverna, ele buscou ao Senhor e o Senhor o atendeu. Salmo 142, de 1 a 7, é uma das orações que Davi fez na caverna de Adulão. Diz o texto: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhes a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha vereda e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Este salmo é letra de um hino também, né? Muito bonito. E nós queremos concluir dizendo que a oração precisa estar presente no momento de crise, no momento de dificuldade. Ela não pode se ausentar da nossa vida. Nós precisamos estar orando. Mas eu quero concluir com duas lições ligadas diretamente à vida de Davi. Duas lições que marcam, né, a nossa vida e a vida de Davi também. A nona lição: quem cuida também precisa ser cuidado. Quem cuida também precisa ser cuidado. O profeta Gade tratou Davi. Quando o tempo que Davi ficou na caverna, quanto tempo Davi ficou na caverna, nós não sabemos. Mas o texto diz que em determinado momento Gade foi até Davi e disse para que ele não ficasse mais naquele lugar forte. Mas podemos entender que aquela não foi a primeira visita do profeta ao rei. Com certeza ele já havia se encontrado com o profeta outras vezes e havia sido cuidado por aquele profeta do Senhor. Gade, profeta, cuidou de Davi. Cuidou de Davi na caverna, cuidou de Davi fora da caverna. O profeta cuidou daquele que Deus havia ungido para ser rei de Israel. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Davi foi cuidado na caverna, por isso ele pôde sair. O que levou Davi para a caverna de Adulão talvez tenha sido o medo de morrer. Davi estava sendo perseguido, Davi estava em crise, e Davi, mesmo tendo conseguido uma grande vitória sobre Golias, sobre os filisteus, ali ele estava em uma crise, e o texto nos deixa claro que ele estava com medo de morrer. Já havia sentido, né, a morte de perto diante do rei de Gate, né, diante de Aquis. Ele se fez de louco para não morrer, mas depois desse episódio ele foi para a caverna. O que levou Davi para aquela caverna? Talvez tenha sido o medo de morrer. Mas também entendemos que o que tenha levado Davi para a caverna, talvez ele quisesse um isolamento social, como nós temos vivido hoje. Talvez ele quisesse ficar sozinho por alguns tempos. Mas eu acredito também que talvez ele tivesse entrado na caverna com um certo grau de depressão. Eu entendo que Davi ali não estava bem. Davi talvez estivesse ali com uma certa depressão. E quando nós olhamos a letra do Salmo 142, nós entendemos isso, que Davi não estava muito bem
ele escreve: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhes a minha angústia. Ele expôs diante de Deus a sua angústia lá na caverna. Diz o texto: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Davi tinha tudo para estar em depressão. Mais à frente diz: atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Alguns estudiosos do assunto defendem que Davi estava aí passando por uma ligeira depressão. Ele foi para a caverna, mas ali ele foi cuidado. Ali, ele mesmo cuidando daqueles 400 homens, ele estava sendo cuidado. Às vezes entendemos que quem cuida precisa ser cuidado. E nós precisamos pensar nisso. Às vezes, a liderança que cuida, ela também precisa ser cuidada. Davi estava ali liderando 400 homens. 400 homens que estavam completamente largados, abandonados. Mas Davi cuidou daqueles 400 homens. Davi foi capitão deles. Davi cuidou e fez deles um grande exército. Entendamos que quem cuida precisa ser cuidado. E a 10ª lição, concluindo agora, a 10ª lição que tiramos da caverna de Adulão é que precisamos sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Ali estava muito cômodo para Davi. Davi estava protegido, aparentemente era um lugar seguro, mas a caverna era conhecida como um lugar forte. Mas para Davi ver Deus agir na sua vida, ele teria que sair da zona de conforto. Ele teria que deixar aquele lugar forte. Acreditamos que não tinham tanto conforto, mas era um lugar, de certa forma, de um certo conforto para Davi também estar ali. Ele tinha de deixar aquela zona de conforto, deixar aquele lugar seguro e confiar que Deus o livraria diante dos seus inimigos. Deus não o livraria da batalha, mas o guardaria na batalha. Precisamos entender isso. Deus não nos livra dos problemas, Ele nos livra nos problemas. Deus não nos livra da dificuldade, porque muitas das vezes é com ela que nós aprendemos, mas Deus nos livra na dificuldade. 1 Samuel 22, de 1 a 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Deixa Deus agir na sua vida. Saia da zona de conforto, saia da caverna onde você está e deixa Deus te abençoar. Deus abençoou Davi quando ele resolveu sair da caverna. Quer ver Deus agir na sua vida? Saia da zona de conforto. Quer ver Deus agir na vida da sua igreja? Leve a sua igreja a sair da zona de conforto. Quer ver Deus agir na sua família? Leve a sua família a sair da zona de conforto, a buscar a Deus. Buscamos a Deus e vemos Deus agir nas nossas vidas. Precisamos sair da zona de conforto. Que Deus nos abençoe, que possamos entender que na caverna de Adulão nós precisamos e podemos aprender ali grandes lições para nossas vidas. As lições da caverna de Adulão precisam se fazer presente nas nossas vidas nos dias de hoje. Que Deus nos dê uma semana de paz e de vitórias. Amém e amém.